Olá, dia 13 de agosto de 2021, continuando a nossa aula aqui, seguindo neste livro fantástico que é o livro A Realização da Unidade. Estamos no capítulo 5 do livro, tá? Estamos na parte 2, que é o título deste capítulo é Descansando na Unidade, tá? Então, a parte 2 iniciamos na parte 1, né, este capítulo, e estamos hoje retornando a nossa aula para o subtítulo aqui deste mesmo capítulo que, lembrando, né, gente, são as cartas compilados do trabalho de Joel no ano de 1964, o ano de sua transição, tá? Então, este livro, para deixar bem claro para todos que este livro é um livro que ele faz a transição da consciência metafísica para a consciência mística, a união consciente com Deus, tá? Então, nós estamos aqui, ó, não existe Deus e um paciente. Página 53, tá? Passando para 54. Se você for olhar para este mundo com seus olhos, você nunca será capaz de acreditar em Deus, porque tudo que você pode ver, ouvir, provar, tocar, cheirar é finitude, apenas finitude. Vocês entenderam o que é estar no mundo e não ser no mundo? Tudo que está neste mundo, que hoje nós estamos numa situação caótica da humanidade, levando a cada ano que passa a ser apertado mais esta polca, é que não acreditamos em Deus. As pessoas até acreditam em Deus, mas acreditam que Deus é culpado de todos os mal que acontecem neste planeta. Isso foi falado aqui neste estudo. Mas não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade que Jesus veio nos trazer há 2000 anos atrás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Limitação, pecado, doença, morte, estupidez. Uma vez que você fecha os olhos para as aparências e se pergunta: como é o reino de Deus? O que é o jardim do Éden? Você vai ouvir a voz mansa e silenciosa, e mesmo enquanto você está olhando diretamente para o homem doente, pecador e moribundo, essa voz vai dizer-lhe: este é meu filho amado em quem me comprazo. Não temas, sou eu. Se Deus, constituo todos os seres, e apesar de todas as aparências em contrário, só há um eu, portanto sou eu. Não temas, não tenhas medo, não temas. O que te impedes? Pegue tua cama e andes. Jesus, quando se deparava com uma aparência de leproso, qualquer coisa, ele: o que te impedes? O que te impedes? Pegue tua cama e ande. Jesus tocou em alguém, tocou quando ele se deparou com um cego, uma pessoa que não enxergava. E ele cuspiu na mão, pegou barro, cuspiu e passou nos olhos ali, porque para a pessoa acreditar precisa de um toque, uma coisa material, e a pessoa foi lavar os olhos e enxergou. Tá? Porque na consciência de Jesus não existia coisa alguma a não ser somente a percepção consciente do Pai. Mas não olhe com os olhos, porque você será enganado. Mas não olhe com os olhos humanos, porque você será enganado. Eu estou em ti e eu estou em mim. Nós somos um. Só há lugar no céu para o eu. Só há lugar para um, e esse um é Deus. Você ficaria surpreso com o que às vezes acontece na meditação, quando você percebe que não há lugar no reino de Deus para Deus e seu paciente. E uma vez que não há nada além do reino de Deus, o seu medo desaparece, você percebe. Eu tenho olhado com meus olhos, tenho acreditado que meus olhos veem acreditando no testemunho dos sentidos.
tem julgado pelas aparências, quando na realidade só existe Deus. Há apenas o eu que eu sou. O que significa isso, gente? Manda um cafezinho aqui. Tem um capítulo aí do estudo do livro Praticando a Presença. Ame o seu próximo. Ali, o Joel ele dá toda a metafísica da nossa incorporalidade sendo um aspecto, que tudo que é manifestado através de nós vem de nossa própria consciência. Por isso que diz no capítulo 10, o Caminho Infinito, tá? Sabedorias do Caminho Infinito, a primeira frase que diz: comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da sua consciência. Tudo é consciência, só existe uma única consciência, e essa consciência que existe una, ela é perfeita, harmoniosa, próspera, alegre, amorosa e infinita. Então, meus irmãos, para entrarmos em fase com essa consciência, é preciso abandonarmos a nossa visão materialista da vida. Tudo aquilo que a gente acredita, que a gente está vendo como matéria, tem um princípio criativo. E esse princípio criativo é uma ideia. E essa ideia também tem um princípio criativo. Vocês entenderam o que é transcender a mente? Na mente a gente tem ideias. Ideias de como fazer, de como planejar, de como colocar no papel. Mas através dessas ideias nós temos um princípio que é espiritual. Da onde surgem todas as ideias. E aí nós transcendemos a mente e pegamos essa informação direto de nossa intuição, que é descansar neste oceano do espírito. Mas isso depende da nossa prática. Único e exclusivamente praticar, sentir a nossa energia espiritual. Sentir. Vai ter um capítulo aqui de meditação, tá? Que é o próximo capítulo agora, né? Mantenha a sua meditação e oração centradas em Deus. E eu vou falar um aspecto bem interessante para vocês aqui. Então vamos seguir aqui no subtítulo. Mantenha a sua meditação e oração centradas em Deus. Sempre comece sua meditação com uma contemplação da verdade. A esta altura, você sabe que não há verdade sobre o homem cujo fôlego está em suas narinas. Portanto, não adianta ponderar ou contemplar nada sobre o seu paciente ou sua condição. Se então você não deve levar o seu paciente à sua condição para a sua meditação, o que você deve fazer? Não há mais nada além de Deus. Portanto, em sua meditação contemplativa, você medita em Deus. Deus. Por que estou buscando Deus quando Deus já está mais perto de mim do que respirar? Por que estou lutando tanto para alcançar Deus? Por que estou fazendo tanta ginástica mental? Por que acho que tenho que repetir as fórmulas? Por que eu deveria acreditar que tenho que estar sobre minha cabeça e jejuar e banquetear-me para encontrar o Deus, que já é meu próprio ser? Verdade? A julgar pelas aparências, estou separado e distante de Deus. Mas qual é a verdade? Que verdade há além do que eu e o Pai somos um? Deus é, eu sou. Não estou meditando para encontrar Deus. Estou meditando apenas para trazer a lembrança consciente, a verdade de que eu e o Pai somos um e que o lugar em que eu estou é solo sagrado. Tudo que Deus é, eu sou, pois Ele disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Lucas 15, 31. Aqui e agora tudo que o Pai tem é meu. Sabedoria, vida, amor, paz, confiança, serenidade e alegria. Não preciso lutar física ou mentalmente por isso. Não preciso ir a nenhum lugar para encontrá-los, porque aqui onde eu estou, Deus está. Eu em Deus e Deus em mim. Esta é a verdade sobre mim, esta é a verdade sobre meu paciente e esta é a verdade sobre minha família. Não há realmente família a não ser a família de Deus, uma vez que só há um Pai. E nenhum homem na terra jamais de vosso Pai, porque
um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Somos todos uma família. Somos todos uma mesma família. Ou seja, um somos nós, né? Deus no meio de mim é minha vida. O pão na minha mesa, a carne, o vinho, a água, Deus é a saúde do meu semblante. Eu não preciso ir a lugar algum, não tenho que pensar em nada. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou infinito. Eu é tudo, inclusivo na presença do eu, a realização. Então aqui nós temos assim, ó, gente, ó. Sempre temos que colocar aqui, quando a gente faz uma interpretação de um estudo, tá, as referências. Então aqui nós temos na primeira contemplação Mateus 23, versículo 9. Depois nós temos os Salmos, né? Deus no meio de mim, 42, versículo 11. E abaixo temos os Salmos 42, 11. Depois, eu não preciso ir a lugar algum, Salmos 46, 10. Então, assim, tudo que Joel traz, gente, está no livro da Bíblia. Tá? Então, tem partes de todos os estudos, se vocês notarem, todos os estudos de Joel têm partes exclusivas da Bíblia. Se você pegar a ciência cristã, ciência e saúde, Mary Baker Eddy, alguns capítulos têm versículos de salmos ou versículos ou parábolas de Jesus, que é o estudo direto do mestre. Eles estão explicando o que o mestre deixou há 2000 anos atrás. Onde está o espírito do eu? A paz, alegria, completude e harmonia. Eu não tenho que merecê-lo. A chuva de Deus cai igualmente sobre os justos e sobre os injustos. Só tenho de estar quieto porque não é por força nem pelo poder que isto se realiza. É na quietude e na confiança. Em quietude e confiança sei que a presença de Deus está aqui comigo, mesmo que eu não possa senti-la. Então essa certeza, Zacarias 4, versículo 6 e Isaías 30, 15. Essa certeza, essa confiança é amai o Senhor com todo o nosso coração. É o primeiro versículo. E é o mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo. Porque são tudo um mandamento só. A partir do momento que nós deixamos nossas coisas humanas de lado e buscamos a Deus, estamos entrando no reino, buscando as coisas do reino dos céus. Porque tudo mais vos será acrescentado. Então a consciência humana ela tem que transcender a humanidade, mudar. Mas para isso, gente, é preciso repetir. Por isso que há textos e mais textos do Joel agora na internet. É YouTube, é texto, é grupos de estudo, vai aumentar até que a maioria levante as orelhas e pergunte o que é isso? Os conteúdos do professor Hélio Couto é vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos, mais estudos, mais livros. Todo o material do professor, se vocês forem notar, está virando livros para as pessoas poderem lerem e entenderem o que ele veio trazer, o trabalho da ressonância harmônica. Tá? Então esse material está sendo repetido. Por quê? Porque precisa ser repetido para mudar, entrar na consciência, penetrar na consciência. É a água batendo na pedra. A água tanto bate, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é esse esse sentido espiritual da transformação da consciência. Essa água batendo na pedra. Então, precisa ter mais pessoas falando sobre esse assunto, ter mais pessoas entendendo esse assunto, ajudando uns aos outros, para nós podermos, de uma maneira mais rápida, transcendermos este sentido, esta percepção material da vida que só existe este mundo aqui. Então, isso que nós vamos começar a intuir no nosso grupo, estudar a fundo mecânica quântica. Porque a mecânica quântica explica a realidade, é a base da realidade, mas a gente precisa sair da base da realidade e começar a beber do mel, do leite, do vinho, da consciência mística.
transcender a consciência mística, a união consciente com Deus, viver nesse mar, nesse oceano do Espírito, contemplar esta presença consciente. Mas isso é prática, 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 prática e prática. Meditação, leitura, contemplação, escutar os áudios e tudo mais. Retorno à casa do Pai é uma atividade da consciência. Outro subtítulo aqui do mesmo capítulo, viu, gente? Deus tem um filho e depois o deserta? Não, Deus tem um filho eternamente. Será que Deus tem um filho e depois será que Deus tem um filho para depois rejeitá-lo? Não, de maneira alguma. Não mesmo. O pródigo foi capaz de encontrar o seu caminho de volta à realização de Deus, não viajando para qualquer lugar no tempo e no espaço, mas fazendo uma jornada na consciência. O filho pródigo, a jornada da consciência de retorno à casa, à consciência infinita. Assim também você não tem que ir a um lugar no tempo ou no espaço. A jornada espiritual que você está fazendo está sendo feita na consciência. Tudo acontece na consciência, onde você chega à lembrança consciente. Eu e o Pai somos um. Mesmo que eu faça minha cama no inferno, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu e o Pai somos um. Nem a vida nem a morte podem me separar da vida de Deus, do amor de Deus, da consciência de Deus, da presença do poder de Deus. Eu nunca te deixarei nem te abandonarei. Nunca te deixarei. Nunca. Eu estarei sempre com você até o fim do mundo. Salmos 23:4, Hebreus 13, versículo 5 e Mateus 28, versículo 20. Você pode trazer de volta à sua consciência uma lembrança de toda a verdade espiritual que você já leu nas Escrituras ou em escritos místicos e espirituais. Tudo deve acontecer com uma atividade da consciência, porque a jornada desde o banquete do pródigo com os porcos de volta à casa do Pai é a conscientização da onipotência, onipresença e onisciência. É uma jornada feita na consciência. Ninguém pode alcançar esta consciência por você. Você deve alcançá-la através de uma realização consciente de toda a verdade espiritual que você já conheceu. Você deve continuar em sua meditação ou oração. Chame-a como você quiser, até que o medo se afaste de você, e então você pode sentar-se em quietude e confiança e deixar a graça de Deus fluir através de você. Deixe a voz de Deus falar com você. Se quiser que a voz de Deus troveje, se quiser, ou apenas respire em seu ouvido. 1. Passe quieto. 1. Não temas, não tenhas medo, sou eu. O que tens a temer, se eu estiver contigo? Esse eu que nunca te deixará, nem te abandonará, nem na pureza, nem no pecado, nem na saúde, nem na doença, e nem na vida, nem na morte. Eu estava com você antes de você nascer e eu estarei com você até o fim do mundo. Isso aqui é uma coisa assim, gente, é espetacular. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender a física e a metafísica desses estudos, a gente começa a sentir uma emoção vindo de dentro de nós. É uma força, é uma energia, a gente começa a desconstruir tudo aquilo que foi construído, tudo aquilo que foi construído dentro da nossa percepção materialista da vida. Tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade, não é a verdade. Pois estamos aqui justamente para descobrir isto, que esse é o caminho final da evolução de consciência, que é entrar no caminho da unificação. Unidade, cooperação, confiança, amor, abundância, prosperidade para todos os seres deste planeta, deste planeta aqui. E aí a gente começa a ter vontade de fazer as coisas, vontade de fazer algo, gravar um vídeo, gravar estudos, criar um grupo de estudo para ajudar as pessoas a realmente estudarem. A gente sabe, nós sabemos que é para poucas pessoas isso aqui, para pouquíssimas pessoas, tá? A gente sabe, a gente percebe que quando a verdade ela é levantada, as pessoas não vão aceitar 100%. Por quê? Porque estão totalmente fundidas e concretadas no mundo materialista da vida.
se apegam no sofrimento, na doença, na carência e não conseguem ir além, não conseguem ter uma abstração para ir além do conhecimento. Mas nós estamos aqui. Os poucos que nos seguem, os inscritos, os vídeos que nos seguem nosso trabalho, nós estamos aqui batendo a porta do céu, batendo a porta da consciência infinita, trabalhando, estudando, meditando, praticando, porque somos praticantes, somos estudantes, estamos aprendendo porque a gente não sabe nada. A partir do momento que a gente entra no caminho, a gente é um eterno aprendiz. O eterno Filho de Deus, ele não sabe nada. Ele se deixa levar pelo Espírito, é o Espírito que governa a vida, é o Espírito que é a vida, que conduz em harmonia, em amor, em abundância, em perfeita plenitude. Portanto, o eu pequeno, ele desaparece totalmente, porque o eu pequeno, ele não sabe nada. Ele apenas flui em prol da vontade de servir ao todo. Se eu estar mais perto de você que o respirar, você está na presença de Deus e podes pedir mais do que isso. Podes pedir mais do que isso? É uma pergunta. Você pode desejar outra coisa que não seja estar na presença de Deus? Assim o medo desaparece e de algum lugar no fundo de você vem uma liberação. E enquanto isso acontece, você não tem mais medo porque você está na presença de Deus. Você alcançou aquela mente que estava em Cristo Jesus, aquela mente na qual não há medo. Nunca leve uma pessoa para a meditação. Tá? Esse capítulo aqui, gente, é importantíssimo. Tá? Nós vamos fazer aqui uma leitura deste capítulo, uma interpretação deste capítulo aqui, até chegarmos no nosso subtítulo e a nossa aula. E aí vamos para a parte final da nossa aula de hoje. Tá? Nossos estudos de hoje aqui. Nunca leve uma pessoa para a meditação, lembrando que é no mesmo capítulo 5, tá? O propósito da meditação é trazê-lo à união consciente de Deus, ou seja, a percepção do nada, do silêncio total, da plenitude total, na harmonia total e na paz total. Mas quando é com o propósito de ajudar a si mesmo ou aos outros, pode ser chamado de meditação contemplativa, que às vezes carrega consigo o sentido de intenção de fazê-la. Quando você contempla Deus ou quando sua meditação consiste em conhecer toda a verdade sobre Deus e a criação espiritual. Então você está realmente no caminho místico da vida e no caminho espiritual da cura. Vocês viram que a transição da metafísica para o místico é a fusão total, onde não há mais nada do que se aprender. Não há mais nada do que saber em relação à física e metafísica, apenas um fluir dentro da presença consciente de Deus. Ali nós zeramos tudo. Ali nós somos um com o Pai. Então, tudo aquilo que essa jornada dentro da conhecimento metafísico, mecânica quântica, iluminação espiritual, chega num ponto que isso é zerado completamente. E ali você vive em plenitude com o oceano do Espírito. E ali tudo flui nessa calma, nessa paz, nessa constante confiança e amor de compartilhar conhecimentos e ajudar pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Em uma meditação de cura, você nunca projeta seu pensamento para o seu paciente, mas nunca sob nenhuma circunstância. Porque se eu fizesse, estaria tentando remendar a ilusão. Fazer isso é nada mais do que menos que o poder mental projetado, que é uma forma de terapia sugestiva. É a cura por sugestão. E a sugestão é uma forma branda de hipnotismo, nenhuma das quais tem nada a ver com a cura espiritual. Você nunca se dirige ao seu paciente pelo nome, nem nunca diz você ao seu paciente. A sua meditação não tem nada a ver com o seu paciente. Tem a ver apenas
com você e seu relacionamento com Deus e sua consciência de Deus, porque seu paciente lhe pediu ajuda, ele obterá o benefício de sua unidade realizada com Deus. Por que isso aqui, gente? Isso aqui é uma coisa sensacional que poucos que estão estudando têm a percepção do que eu vou dizer agora. Quando nós entramos em fase com a consciência infinita, que é Deus, em pura plenitude, dentro de uma meditação, quando zera tudo, eu já falei, né? Zera-se todo o conhecimento, zera-se toda a percepção dessa vida aqui, é que as curas acontecem. Por quê? Porque ali só existe Deus. E dentro de Deus, desta energia onipresente, desse espírito em alta frequência, quando nós aumentamos a nossa frequência, amplitude e comprimento de onda, nós se unificamos. E tudo aquilo que nós tocamos vira ouro. Em consciência. Lembrando, em consciência. Não é tocar. Agora eu me unifiquei, eu vou lá, vou tocar no lápis, o lápis vira ouro, vira papel. Não, isso aí já é pensamento mágico, pensamento mental, gente. Eu estou dizendo em sã consciência. A consciência una, unificada, ou seja, quando entramos nesse descanso perpétuo em meditação e confiança. Quando nós começamos a perceber uma unidade com tudo e com todos ao mesmo tempo, nós se unificamos com a consciência infinita em perfeita harmonia, paz, amor, felicidade, abundância, tudo de bom. E aí as coisas acontecem. É o colapso da função de onda, mas não é o Roberto que colapsa, não é a Patrícia que colapsa, não. Quem colapsa é a consciência una. Eu já falei, quando a gente entra em fase com essa consciência. Por isso que a meditação é um ponto-chave de suma importância para a vida de todos nós. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, contemplar a presença desse Espírito onipresente, infinito, que nos abrange em tudo e manifesta tudo. Não são declarações da verdade que trazem a cura. Se o fizessem, você nunca superaria as declarações da verdade. E chegará o dia em que você as superará. As declarações da verdade têm o propósito de reforçar sua própria compreensão e segurança para que possas chegar a um lugar de relaxamento e então esperar que o Espírito anuncie a si mesmo. Você não pode fazer isso enquanto teme pelo seu paciente. Você não pode fazer isso enquanto estiver perguntando o que pode ajudá-lo ou como você pode alcançar Deus. Você só pode descansar em paz interior depois de ter chegado à compreensão de que não existem poderes do bem e poderes do mal. Há apenas o poder de Deus. Você não pode descansar em sua meditação até ter alcançado uma consciência na qual não existe dois poderes, duas leis ou duas substâncias operando. Então ficamos por aqui com o nosso estudo de hoje. Lembrando que estamos no capítulo 5, concluímos a parte 2 desse capítulo e vamos para a parte 3 no próximo estudo. Então eu vou... este capítulo aqui é muito importante, esse subtítulo, porque isso aqui desmistifica, gente, tudo aquilo que quando a gente começa a estudar esses conteúdos, por isso que nós atrasamos, porque a gente vive num mundo mental. As nossas projeções, quando iniciamos esses estudos, inflamações do ego, tudo isso é uma cura, na verdade. Não há mal nem bem nisso aí, é uma cura. Isso é uma cura por quê? Porque tudo que está em nossa consciência, nós estamos tendo os desdobramentos, movimentando o que está em nossa consciência. Por isso que são reveladas algumas coisas, justamente para nos ajudarmos a progredirmos nos nossos questionamentos e em nossas habitações de pensamento. O que nos acontece de bom e de mal é deste mundo. Por isso que nós estamos nesse caminho de evolução, porque as coisas deste mundo não é do mundo da verdade. E quando a gente começa a pensar e abstrair tudo que a gente está fazendo e meditando e que está acontecendo, é justamente para o nosso aprendizado
para transitarmos neste mundo aqui, porque a gente já sabe o funcionamento da Matrix, a gente sabe como a Matrix funciona, e funciona perfeitamente muito bem, porque existe uma manipulação tremenda dentro da caixa, mas quando você coloca os olhos fora da caixa, agora aqui eu vou dar uma agora aqui eu vou dar uma porretada, uma marretada na cabeça de todo mundo. Tem uma cena do final do filme, do final do filme Quem Somos Nós, que o Dr. Quantum, ele vai visitar a segunda dimensão. E esse ser da segunda dimensão, ele só anda para o lado direito e para o lado esquerdo. Ele anda dentro da caixa ali, da Matrix, a Matrix da segunda dimensão. E esse ser começa a conversar com esse serzinho que está na segunda dimensão. E esse serzinho pergunta, quem é você? O que está acontecendo? Ele não sabe de onde vem a voz. A voz mansa e silenciosa, ele não sabe de onde vem e ele está conversando. E aí ele pergunta para esse ser, resumindo essa história, né, para nós encerrarmos aqui, ele pergunta para esse ser o seguinte, você quer conhecer? E ele, desculpem gente, ele pega e faz o serzinho sentir que ele é real, ele toca no ser, fazendo que o ser sinta cócegas. E o ser começa a rir, começa a parar e começa a se apavorar ao mesmo tempo. E ele, não, então você vai ver que eu sou real, vai ver que isso aqui existe. Então ele tira o ser dali, ou seja, ele puxa o ser daquela dimensão ou daquela caixa e mostra o mundo abertamente. Ou seja, a infinitude aberta da outra dimensão. Abre a visão desse serzinho. E esse serzinho fica maravilhado com o que ele vê. Vocês entenderam? Quando a gente sai da caixa, que a gente começa a olhar, mesmo com os problemas que estamos na vida, mesmo com as condições em que estamos expostos, porque precisamos estar aqui para aprender, foi nossa escolha estar neste momento, dentro dessas circunstâncias. Para quê? Para que nós aprendamos, para que nós colocamos a vontade a serviço do Pai. Obrigado.